Bom, para quem ainda não leu o edital, eu tenho aqui os cargos, tá? E os números o número de vagas para cada cargo, tá? São 12 cargos, né, de ensino médio, ensino técnico, né? O primeiro é enfermagem do trabalho, o segundo é inspeção de equipamentos, o terceiro é logística de transportes, controle, né? O quarto é manutenção elétrica, depois vem manutenção e instrumentação, manutenção mecânica, operação de lastro, projeto, construção e montagem elétrica, projeto, construção e montagem mecânica, segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços, tá? São conhecimentos bastante distintos, alguns têm similaridade, né? Por exemplo, manutenção mecânica vai ter muita coisa comum com projeto, construção e montagem mecânica, assim como manutenção elétrica vai ter muita coisa em comum com projeto, construção e montagem elétrica, né? Eles oferecem eu tinha falado até no outro vídeo de técnico de administração não vai ter pelo menos nesse edital. Não quer dizer que não saia um edital daqui 2, 3 semanas ou que saia junto com o de nível superior, que pode sair nas próximas semanas. E às vezes isso aí acontece, tá, pessoal? Já aconteceu, por exemplo, saiu um edital, né, onde saiu para engenheiro de equipamentos e não saiu para petróleo, né? E muitos alunos que a gente já tinha aberto um curso, estava um curso em andamento, desanimaram e pensaram assim, pô, saiu um para ensino superior agora e não teve vaga para engenheiro de petróleo, então estou perdendo meu tempo, não vai sair esse ano, né? Ou não vai sair agora, vai demorar para sair. E 2 meses depois saiu, né? Acho que nem deu 2 meses, saiu um que, entre outras coisas, tinha engenheiro de petróleo, né? Então, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra, existe algumas possibilidades, né? Tipo assim, saiu agora só para nível técnico, é provável que saia em breve, não muito defasado, um para ensino superior, que pode incorporar algumas vagas de ensino médio que não, de nível técnico, né, que não tenham sido contemplados nesse edital, né? Inclusive, às vezes, até para cargos que saíram nesse edital, por exemplo, para complementar se percebeu a necessidade de preencher um número maior de vagas, né? Bom, os que mais têm vaga, né, são manutenção elétrica, manutenção mecânica, manutenção, instrumentação e operação, né? E segurança do trabalho, na verdade, né? Então são os que mais têm vaga, né? Os outros, né, tendem a ser mais concorridos pelo número menor de vagas, mas também deve ter muito menos procura, né? Então, e a outra dúvida que às vezes o pessoal tem, mas e quantos vão chamar do cadastro de reserva, né? Vão chamar só o número de vagas ou vão chamar o cadastro de reserva? Isso depende muito de alguns fatores, tá? O primeiro é o perfil daquela vaga, por exemplo, né? Porque quem entra na Petrobras faz um curso de formação e esse curso de formação ele é coordenado por alguém, né? Por algum profissional da Petrobras, né, que ele tem uma expectativa. Chega para ele ele tem uma metodologia de trabalho, por exemplo, né? Por exemplo, vou citar um caso que eu tô mais por dentro, assim, eu sou engenheiro de equipamentos, mecânico, né? Mas o curso que a gente oferecia era para... a gente também oferecia para equipamentos, mas o nosso foco maior era engenharia de petróleo. Por quê? Porque abrangia maior número de alunos, né? Tinha mais procura, era mais fácil, o conteúdo é mais delimitado, então fica mais fácil até de oferecer um curso de melhor qualidade, né? Abrangendo todo o conteúdo, que era a nossa proposta, né? E o de petróleo, por exemplo, eles chamavam sempre todo o cadastro de reserva. E o de engenharia de equipamentos, normalmente eles chamavam todas as vagas previstas e uma parte, sei lá, 20% do cadastro de reserva, por exemplo, né? Mas isso aí também não é uma regra, né? Mas era como na maioria das vezes acontecia, né? Dos técnicos, normalmente os que oferecem, eu diria o seguinte, o mais provável, né, é que chamem as vagas e uma parte da reserva, né, sendo que isso aí pode aumentar, né? Inclusive eles podem chamar tem 30 vagas e tem 150 no cadastro de reserva, né? Eles chamam 50 num primeiro lote e mais 40 num segundo lote, por exemplo, né? Dali 6 meses, dali 3 meses, também não tem regra muito definida para isso. O que acontece é o seguinte, até o vencimento do concurso,
essas pessoas do cadastro de reserva podem ser chamadas, tá? Mas isso é uma prerrogativa da Petrobras, né? Se ela quiser chamar todo mundo, ela chama. Se ela não quiser, se ela quiser chamar só as vagas, ela chama. Eu diria que esses cargos que têm menos vagas, por exemplo, tem 3 vagas, né, e tem 15 no cadastro de reserva, é muito provável que eles chamem todo o cadastro de reserva. Por quê? Porque para dar um curso de formação para 3 pessoas, né, sai caro, é uma coisa desproporcional, né? Não, é muito caro, né? É um investimento alto para um número tão pequeno de pessoas. Isso aí, às vezes, são aqueles cargos, por exemplo, que quando são demandados, né, acontece, por exemplo, tem 15 vagas. Então o cara diz assim, eu quero chamar 15 e tão somente 15, né? E eu já sei disso, desde sempre eu sei disso, porque foi demandado e eu não vou querer chamar um a mais, por exemplo. Né? E aí tem gente que faz a conta ao contrário. São 15, o cadastro de reserva é 5 vezes, divide por 5 é 13. Então são 3 vagas, porque eu vou chamar tudo cadastro de reserva. Né? Por isso que eu digo assim, que varia dependendo até do humor do profissional que vai coordenar aquele curso de formação. Né? E, enfim, então, né, assim como pode ter um outro lá que tem um outro ponto de vista, ele tem autonomia para decidir quantas vagas ele vai oferecer, né, e daí e dá essas diferenças, né? Por isso que para um cargo às vezes tem um pô, eu passei, tô lá no cadastro de reserva, tô bem colocado até e não me chamaram, enquanto que tem um outro colega de um outro cargo que está lá atrás, lá no final do cadastro de reserva e foi chamado. O que aconteceu? Bem provavelmente aconteceu isso aí. Mas, repetindo, isso é uma prerrogativa da Petrobras, né? Tem gente que não se conforma, pô, mas eu estou lá no cadastro de reserva, quero ser chamado, tal, não sei o quê. A Petrobras só garante, isso aí está escrito no edital, né? Por isso, ninguém pode alegar que não leu o edital, né? Se fez a inscrição, né? Foi fazer a prova, concorreu, né? O cara não pode alegar que, mas eu não sabia que cai tal coisa na prova, um conteúdo que quase não cai, nenhum concurso que eu já fiz. Não interessa, está escrito lá, pode cair. Né? Depois eu vou falar também sobre a questão de cancelamento de questões, mudança de gabarito e tal, coisas que acontecem, e acontecem com muita frequência, é bom vocês ficarem antenados nisso, porque isso aí pode ajudar alguns candidatos. Né? Vocês têm como questionar, entrar com recurso quando vocês se sentem prejudicados. Olha, aqui no edital saiu uma informação de que, sei lá, não faz sentido, tá errado esse no edital não, no gabarito. Tá escrito aqui, tem a alternativa certa, a letra C, e na verdade a letra D. Ou na verdade não tem a alternativa certa. Ou não, tem duas aqui que se encaixariam, que dá margem para questionamento. Claro, quem vai se queixar disso é quem errou, né? E ele vai pleitear o cancelamento daquela questão para se beneficiar, mas vai beneficiar todo mundo que cometeu o mesmo, não digo nem o mesmo erro, mas que seguiu o mesmo caminho, né? Isso aí pode até beneficiar, né? Fazer a diferença entre o cara ganhar aquele pontinho a mais ali, e às vezes se é inversão se é mudança do gabarito, ele pode, tipo assim, pode ter pessoas que tinham acertado que vão perder ponto e vão piorar, e nessa aí, com a melhora que ele tiver, ele acaba ganhando um ponto lá que é o suficiente para deixar 200 candidatos para trás e se classificar, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho também, tá? Desculpa aqui o barulho aqui, que a gente está fazendo esse vídeo aqui de forma bem amadora, né? Mas a ideia não é fazer nada profissional mesmo, né? É mais né, trazer conteúdo para vocês aí que possam ter algum valor aí, ajudar vocês a fazer essa prova, e principalmente ter tranquilidade, com conhecimento técnico sobre os conteúdos, né, que vocês têm que estudar, que estão todos lá no edital. Vocês vão ter condições de aprender o que tem que ser aprendido, né? Mas também eu acho fundamental as dicas que a gente dá aqui, porque elas vão fazer com que vocês saibam aproveitar aquilo que vocês sabem. Porque, eu vou dizer, da nossa experiência prática, tá? Tem muita gente muito boa que sabe muito e não consegue fazer a prova. Né? Então, ou seja, basicamente o camarada, né, ou a camarada, ele não consegue fazer aquilo que sabe. Né? E o objetivo das dicas que a gente dá aqui é que a pessoa faça tudo que sabe. Né? Ou seja, obtenha o máximo possível, né, vamos dizer, compatível com aquilo que foi estudado e foi aprendido, seja no seu curso, né, no seu curso técnico, no seu curso de ensino médio ou seu curso superior, possa de fato utilizar esses conhecimentos para responder uma questão e ganhar o ponto que vai
lhe ranquear, né, naquela posição lá para se classificar e ser chamado, ok? Até o próximo vídeo.